Você não tá errada por se irritar com a sua mãe, tá? Você só tá cansada de ser uma adulta responsável por uma criança e ainda ter que justificar cada decisão que você toma sobre essa criança. Oi, muito prazer. Meu nome é Aline, seja muito bem-vinda ao nosso canal. Eu sou a mãe da Helena, sou empreendedora digital e sou fundadora desse espaço. É um cantinho criado para mulheres que, assim como eu, estão tentando dar conta de tudo, mas às vezes sentem que estão se perdendo no meio do caminho. Aqui a gente conversa como duas mães sentadas na cozinha enquanto o café esfria, o brinquedo continua espalhado pelo chão e as crianças correndo para tudo que é lado. Ok? Então, se esse conteúdo faz sentido para você, já curte o vídeo e se inscreve no canal. Se você já saiu da casa da sua mãe com a sensação de que foi ajudada, mas também foi desrespeitada, você não está sozinha. É aquele mistinho ali que a gente tem estranho, né, de gratidão e irritação, porque ela ajuda. Ela ama a nossa criança, ela cuida, mas também vai dar o doce escondido, vai ligar a TV na hora que você pediu silêncio e ainda solta aquela famosa frase: criei você, deu tudo certo, eu não sei o que você tá reclamando. E aí você volta para casa com uma criança elétrica, com o sono bagunçado, a rotina desmontada e a culpa sentada no banco do passageiro. Respira! Isso não é falta de amor. Eu diria que isso não é falta nem de respeito necessariamente, sabe? Na maioria das vezes é só um choque de gerações. É um choque seu com ela de geração, sabe? De mãe, filha e neta. Existe uma coisa que ninguém conta pra gente quando a gente vira mãe. Educar uma criança já é difícil, mas educar todos os adultos ao redor daquela criança, gente, é impossível. E quando nasce um filho, nasce junto um conflito silencioso, porque você começa a fazer diferente, que nem eu fiz. Você lê, a gente pesquisa, a gente aprende, e sem perceber, a nossa forma de cuidar começa a virar uma crítica para quem cuidou da gente. É como se quando você dissesse: eu não quero dar doce todo dia, eu não quero dar tela toda hora, a sua mãe escutasse a seguinte frase: você fez tudo errado comigo, mesmo quando você nunca tenha dito isso para ela, ok? Você está na cozinha lá, tentando montar um prato saudável, enquanto a criança pede atenção, o celular tá tocando, a panela tá quase queimando, aquele caos na maternidade. Aí ela aparece do nada com um pirulito na mão, um sorriso no rosto, abraça a criança e dá o pirulito. E você sente duas coisas ao mesmo tempo: gratidão por ela estar ali e vontade de gritar, porque você vai ter que dar comida para a criança. Ela tá ajudando, mas não do jeito que você queria. E é aí que começa a pergunta mais difícil da maternidade adulta: o que vale a pena flexibilizar em nome da sua paz? Já parou para pensar nisso? Rede de apoio, ela não é perfeita. Rede de apoio é como aquela cadeira na cozinha, que ela balança um pouco, ela não é confortável, ela não é estável, mas ela sustenta você quando você precisa sentar. Às vezes, a ajuda vem com açúcar, com tela, com bagunça, mas também vem carregada de carinho, com presença, com disponibilidade. E é a verdade mais simples: a ajuda nunca vem do jeito exato que a gente imaginou, mas vem porque ninguém cuida do nosso filho com o mesmo manual que a gente cuida. Eles cuidam com as ferramentas que eles têm, com a história que eles viveram, com a infância que tiveram, com o mundo que eles cresceram e conheceram, que às vezes é muito diferente do nosso. E é aqui que está a virada de chave. Nem tudo precisa ser negociável, mas nem tudo precisa ser inegociável. Existe uma enorme diferença entre dar doce e bater numa criança, entre assistir um pouquinho de TV e desrespeitar o emocional dessa criança. Quando tudo vira problema, a relação vira guerra. E guerra dentro da família cansa muito mais do que a maternidade. Acredite em mim. Equilíbrio não é perfeição. Equilíbrio é movimento. Eu gosto muito de andar de bicicleta com a Helena. Eu coloco ela na cadeirinha
E às vezes eu inclino para um lado, às vezes eu inclino para o outro, mas eu vou continuar pedalando, eu continuo em movimento, ok? Passo por lombadas, passo por buracos, mas estou ali. Agora, vamos trazer isso para o mundo real? Sem teoria, sem perfeição. Só a vida acontecendo no dia a dia, tá bom? Defina seus limites inegociáveis. Poucos, claros e firmes. Exemplo, não aceito que bata, não aceito que humilhe e não aceito que faça minha criança ter segredos. Isso não negocia, ok? Identifica o que é desconforto do que não é perigo. Porque nem tudo que te irrita é prejudicial. Às vezes é só diferente. Por exemplo, comer doce na casa da avó, dormir mais tarde, assistir TV no fim de semana, não é o ideal, tá bom? Mas também não é o fim do mundo. Talvez aquele tempo é um tempinho que você consiga descansar também, ok? Terceiro, ajuste a frequência se necessário. Essa é a parte que pouca gente fala. Se você não está disposta a flexibilizar todo fim de semana, talvez precise ajustar o tempo de convivência. Não é castigo, ok? É uma estratégia emocional. Por quê? Porque saúde mental também é logística, tá bom? Um ponto muito importante que quase ninguém admite, muitas vezes, o que mais machuca não é o doce escondido, é a falta de reconhecimento, é o silêncio, é aquela sensação de que ela nunca diz que eu sou uma boa mãe, ela nunca me reconhece, e a gente continua tentando provar que somos uma boa mãe, tentando convencer, tentando ser validada, como se fosse... Mas talvez, gente, essa validação aí nunca venha. Não porque você não merece, mas porque ela não sabe dar, ok? Eu acredito muito nisso, que é uma coisa que eu cresci, eu ouvi um Eu Te Amo da minha mãe, eu já tinha quase 30 anos, viu? Toda ajuda tem um preço. Não é financeiro, em adaptação, talvez seja em flexibilidade, em aceitação. Às vezes o preço da ajuda é abrir mão um pouquinho do controle. E isso dói pra gente. Dói sim, principalmente para quem carrega tudo nas costas. Mas também existe um enorme valor nisso. Você poder sair um pouco de casa sem a criança, poder respirar, poder descansar, ter um tempo ali entre o casal, poder existir além daquela maternidade. E honestamente, poder deixar seu filho com a avó e tomar um café quente sem interrupção, gente, isso é luxo. Vai por mim, eu não tive rede de apoio. Então, assim, rede de apoio, eu diria também que não é só a família, tá? Pode ser, no meu caso, foram as minhas amigas, os padrinhos da Helena. De repente, você tem alguma mãe na escolinha que é amiga, uma babá ocasional, um grupo de mães, isso é muito legal. Porque depender de uma única fonte sobrecarrega a relação. E quando a relação fica pesada, aquela ajuda, ela vai virando uma tensão, tá? Diversificar essa rede de apoio é proteger a sua saúde mental também, ok? Não é sobre você convencer seus pais, é sobre... Nem eu diria que também não é sobre vencer uma discussão, tá? Não é sobre educar todos os adultos, é sobre encontrar um jeito de viver com a sua maternidade sem enlouquecer, porque maternidade já é exigente demais. Você não precisa transformar cada relação em um campo de batalha, ok? Hoje à noite, depois que a criança dormir, faça isso. Pega um papel, ou abre o bloco de notas do celular, enfim, e escreva 2 listas. O que é inegociável para você, com a sua rede de apoio, e o que é incômodo, mas talvez seja tolerável. Sem julgamento, sem culpa, sem perfeição. Só clareza, ok? Isso muda tudo, tá bom? Se isso faz sentido para você, salva esse vídeo ou manda para uma mãe que vive esse conflito silencioso também com a própria família. Porque às vezes o que a gente precisa não é de mais regras, é de mais paz, tá bom? Um beijo, até o próximo episódio.